Oi, pessoal. Eu peguei 2 aulas do Centro de Mídias, tá? Porque como o Centro de Mídias está mais adiantado que nós, aí eu peguei 2 aulas e transformei em uma só, para facilitar um pouco a nossa vida, tá? Por isso que eu tô gravando a aula, então vocês vão ver os slides. Vou explicar algumas coisas que eles também não explicaram na aula, tá? Porque as aulas do Centro de Mídia também são muito rápidas. E aí a gente vai falar hoje sobre industrialização brasileira, tá? Os exercícios dessa aula vão ser com um livro didático, tá bom? Então, todo mundo tem que ter o livro didático aí em casa, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar também um videozinho para vocês, para explicar um pouco da indústria, o que é indústria. Então, industrialização brasileira. Vamos começar como industrialização, tá? Quando a gente fala de industrialização, ela é um processo histórico e social, que a gente vai falar da indústria, que se tornou o setor dominante de uma economia. Então, vamos pensar assim: antes o Brasil não tinha indústria. Então, o Brasil tinha um setor primário, tá? Da economia. O que é o setor primário? O setor primário é aquele que está ligado com as matérias-primas. Então, a agricultura com as plantações, pecuária com a criação de animais, extrativismo vegetal, de retirar alguma coisa da floresta, ou a madeira em si, e extrativismo mineral, de retirar os metais preciosos ou não, enfim, os metais do nosso subsolo. Isso é primário. A gente pode pôr a pesca aí também como uma atividade primária, tá? Então, quando a indústria surge, o que a indústria vai fazer? Vai pegar essas matérias-primas e vai transformar em outro produto. Então, por exemplo, papel. Do que o papel é feito? O papel é feito de madeira, árvore. Então, o papel, pega lá, a gente vai ver a indústria do papel. Pega lá a madeira, que é uma matéria-prima, transforma e vira papel, ok? Outro exemplo, régua. Do que é feita essa régua? Plástico. E plástico é feito de petróleo. Então, o petróleo foi retirado do subsolo por uma atividade de exploração, né? Isso é uma atividade primária. Aí foi mandado para uma fábrica. Aí nessa fábrica, ele vai ser separado em gasolina, querosene, não sei o que, papapá, e o material para fazer o plástico. Aí do plástico vai para uma outra fábrica e transforma em régua. Outro exemplo, caneca de cerâmica. A cerâmica vem da onde? Do barro, argila. A argila é extraída do subsolo, da terra. Então, a gente vai ter aí uma extração mineral, que é uma atividade primária, vai mandar essa argila para uma fábrica. A fábrica vai moldar, etc., vai por forno, vira uma caneca. Então, a gente está falando aqui de indústria, ok? Então, industrialização é o processo quando o país vai ganhar mais dinheiro com a indústria. Ela vai ser dominante na economia, ok? É isso que a gente vai falar de industrialização. O Brasil é um país industrializado? Sim. Por quê? Porque a gente ganha mais dinheiro no nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, com a indústria do que com o setor primário, ok? A gente também vai ter o setor da indústria, vai se chamar setor secundário. A gente vai ter também o setor terciário. Por quê? Porque isso aqui, o papel e a caneca, não vieram para minha mão direto pela indústria, foi passado pelo comércio. Então, alguém comprou essa régua, nesse caso do Estado, né? Mas alguém comprou essa régua, o Estado comprou essa régua de uma fábrica e distribuiu. Eu fui numa loja e comprei essa caneca, certo? Eu fui na loja e comprei o papel. Então, a loja ou os serviços vão ser considerados terciário. Tudo bem? Então, quando a gente fala em industrialização, é um processo quando a indústria vai se tornar dominante. Outra coisa diferente, indústria vai aglomerar bastante fábricas. As fábricas são os estabelecimentos,
Então, uma indústria automobilística pode ter um monte de fábrica? Pode, tá? Então, a gente tem um monte de fábrica no nosso município? Tem. Ah, a gente vai ter um monte de indústrias no nosso município? Pode não ser tão variado assim, mas a gente vai ter maior quantidade de fábricas. Santa Gertrudes, por exemplo, que é uma cidade próxima de Rio Claro, ela tem um tipo de indústria predominante. São várias fábricas, que é a da cerâmica. Então, vão ter várias fábricas de cerâmica lá, mas é um tipo de indústria. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a indústria é uma atividade econômica que vai surgir com a primeira revolução industrial, a gente vai falar um pouquinho disso, no fim do século XVIII, tá? E no início do século XIX, na Inglaterra. E que tem por finalidade transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando a força humana, máquinas e energia. Então, vocês estão vendo aí, uma fábrica é uma indústria, ok? Ela vai produzir, aí transformar uma matéria-prima em algum outro produto, pode utilizar máquinas, pode utilizar a força humana, e obviamente vai precisar de energia, por isso que está saindo essa fumacinha dessas chaminés, tá certo? Então, para a gente poder falar um pouquinho disso, eu vou mostrar o que é a indústria do papel, tá? Lembrando que é um vídeo, ok? Vocês podem procurar vários outros produtos. Então, vamos lá. Como que é fabricado o papel? Vou comentar algumas coisas também, tá? Folhas de papel dá para fazer com uma árvore, pois hoje no Manual do Mundo é isso que a gente vai ver. Você vai aprender como é feito papel. Bora ver. A gente vai visitar a fábrica da Suzano, em Limeira, no interior de São Paulo. Aqui, todo o papel vem do eucalipto, é uma árvore australiana que se deu super bem no Brasil. Ela tem uma fibra muito boa para fazer papel e a árvore cresce em 6 anos. É importante lembrar que o papel não é feito de madeira que vem de uma floresta natural, é uma plantação, como se fosse uma plantação de cana ou uma plantação de feijão. Então, isso é a primeira coisa importante. A gente tem plantado eucalipto, então a gente vai chamar isso de civicultura, tá? Não é retirado pelo extrativismo. Aliás, toda madeira retirada pelo extrativismo, ela normalmente tem dois destinos. Um, virar lenha, e se a madeira é de leia, nobre, aquelas madeironas, daquelas árvores gigantescas lá na Amazônia, é para vender para fazer móvel. É ilegal, ok? No Brasil, esse tipo de extração é ilegal. Então, aqui a gente vai ter uma plantação. Plantação é agricultura, que a gente está falando é o quê? Setor primário, tá? Matéria-prima. Então, a árvore, o eucalipto, é matéria-prima. O eucalipto chega aqui na fábrica nessas toras de 3 metros e 60 centímetros. Eles passam por uma máquina que vai medir o tamanho, o peso de cada tora. Depois ela vai ser lavada para tirar qualquer areia, qualquer impureza que tenha. Passa até por um detector de metais para ver se ninguém esqueceu um prego ou um machado no meio da tora. Aí ela vai ser picada e transformada em cavacos bem pequenininhos. A máquina que pica madeira tem um disco com 15 facas. Você deve imaginar que não é uma coisa muito silenciosa e que faz uma bela sujeira. Então fica tudo muito bem fechado, mas o barulho a gente consegue ouvir. O motor que moe a madeira tem a potência de 1.500 cavalos. É o equivalente a mais ou menos uns 20 carros. Aqueles troncos que a gente viu já se transformaram nisso aqui, ó. Um cavaco pequenininho. Aquele já passou por uma peneira e o que sobra do cavaco, que não tiver no tamanho adequado, a gente tá vendo sair por ali. A madeira é formada basicamente por 3 coisas: fibras de celulose, lignina e extrativos. Para fazer papel, a fábrica só precisa da celulose. Então a missão a partir de agora é separar a lignina e os extrativos da celulose. A gente tá vendo aqui 2 torres, são 2 vasos. O primeiro vaso chama vaso de impregnação. A madeira entra lá e ela é misturada com um produto químico que eles chamam aqui de licor branco. É esse produto químico que vai ajudar a celulose a se separar da lignina. Quando a madeira... Percebam 2 coisas. A gente está falando aí de uma fábrica grande, tá? É uma grande indústria, é uma grande empresa, tá?
Segunda coisa, vocês perceberam poucos funcionários, então a gente tem muita coisa de automação, então as esteiras que leva, ou a potência do cavalo do motor, isso era feito pelo ser humano, aí ele foi substituído pela máquina, ok? Então a gente está falando de automação. Poucos funcionários significa mais máquina fazendo o trabalho humano. Terceira coisa, observem aqui nessa imagem aqui, né? A gente vai ter aí a tecnologia a favor. Por quê? Porque cada pontinho que vocês estão vendo daqui, ó, isso aqui, esse aqui, significa um processo industrial. Significa que a gente está falando da produção, e aí ela é não só não tem só automação, como a gente vai ter aqui uma robótica. Significa que a gente vai ter uma tecnologia aqui de ponta, né? Que é o computador, a programação, tá? A programação aí no computador, para que a máquina funcione. Então, não tem lá uma pessoa, tipo, liga, desliga, liga, desliga. A máquina já foi programada por computador, pela informática, pela tecnologia, para que entre o aditivo na hora certa, para que entre a água na hora certa, para que entre o ácido na hora certa. Então, a gente está falando mais do que automação, a gente está falando aqui de uma parte de robótica, tá? Isso vai fazer parte da terceira revolução industrial. Então, a gente tem aqui uma fábrica no Brasil, que ela é automatizada, porque a máquina substituiu o ser humano, e que a inteligência da máquina não é feito por uma pessoa, apesar de ter um controlador, que se sair alguma coisa errada, o cara consegue bloquear o serviço, mas aí a gente vai ter a máquina transmitindo o que a fábrica vai funcionar e como vai funcionar, tá? Para fazer os processos aí. Se ela estiver bem cheia do licor branco, ela vai descer lá pro fundo desse vaso e vai ser bombeada pro topo do outro. O outro funciona como se fosse uma panela de pressão, ele chama vaso de digestão, e ali a madeira vai cozinhar junto com o licor branco. O produto final vai ser uma mistureba toda que vai para esse terceiro tanque, esse azul, que chama blow tank. Ali existe menos pressão, então a celulose vai expandir e vai se separar do licor branco e da lignina. A celulose que sobra nesse processo precisa de um tratamento químico para ficar branca. Isso é feito com oxigênio e com um gás que se chama dióxido de cloro. Como o dióxido de cloro é um gás muito tóxico, a gente tem que andar o tempo inteiro com essa máscara aqui, ela chama máscara de fuga. Ela é usada caso tiver algum vazamento do gás, para a gente poder colocar a máscara e dar tempo de sair da fábrica sem ser intoxicado. Aqui a gente já consegue ver a celulose branquinha, ela tem 80% de umidade e esse já é o principal insumo, é a matéria-prima para fazer papel. Daqui ela vai ser transportada para um armazenamento, vai ficar naquele silo que a gente está vendo lá atrás, para ser usada na fábrica de papel. Uma parte da celulose que é fabricada aqui não vira papel. Ela é prensada, seca e depois se transforma nessas folhas que você está vendo aí. A textura dela parece aquelas caixas de ovo que a gente compra no supermercado. Aldo, para que vai servir essa celulose? No que ela vai ser usada? Nós tiramos essa celulose na forma de fardos. Ela vai para outros fabricantes de papel que não têm a produção de celulose na sua planta. Então eles vão desagregar essa celulose, vão fazer o tratamento nas fibras de celulose e acrescentar os químicos para a produção de outros papéis. Então, nesse caso aqui, essa indústria, essa fábrica aí, ela é classificada como uma indústria intermediária. Por quê? Porque a gente vou falar isso daqui a pouco, mas por quê? Porque ela está produzindo matéria-prima que vai ser utilizada em outra fábrica, em outra indústria. Então, ele está transformando a madeira numa coisa que não é o produto final, tá? Finalmente a gente chegou na fábrica de papel e o Rodrigo vai explicar um pouco do tratamento que é feito na celulose antes dela entrar na máquina de papel. Uma etapa preliminar que temos a produção do papel nós chamamos de preparo de massa. Aqui nós tratamos a fibra para que o papel tenha as características finais adequadas à aplicação dele. E nós também aqui adicionamos alguns aditivos, além da própria pasta, da polpa de celulose. Nós aplicamos amido, matizantes para corrigir a alvura do papel, carbonato de cálcio também, é tudo feito aqui na etapa de preparo de massa.
Essa massa vai para uma máquina de fazer papel. A função dela é basicamente tirar a água da celulose. A primeira etapa é por gravidade, fazendo a água cair. Depois um vácuo puxa a água que sobrou. O papel depois disso vai para uma prensa e o que ainda tem de água sai quando o papel passa em uns cilindros quentes. Percebam a velocidade com que gira. Isso é A próxima possível etapa pela é máquina. colocar um pouco de amido no papel. O amido serve para dar acabamento, e aí o papel fica mais liso, diminui a absorção de água e a tinta das impressoras pega melhor. Por último, uma prensa ajuda a secar mais um pouco e alisar o papel. E tudo isso passa por um controle de qualidade, para ver a lisura, a umidade, gramatura e tudo mais. Então o papel é colocado numa bobina, que eles chamam aqui de rolo jumbo. Esse rolo tem 21 toneladas e leva 56 quilômetros de papel. Daria tranquilamente para ir até a estratosfera e voltar. Dessa bobina gigante, o papel é cortado e passado por uns rolos menores. Esse papel vai para uma outra máquina que vai desenrolando tudo e cortando, até chegar na nossa conhecidíssima folha de sulfite. O nome certo, na verdade, não é mais sulfite, é cut size. A máquina faz pilhas de 500 folhas que depois vão ser embaladas naquele pacotinho que você costuma comprar na papelaria. Finalmente, para você que ficou curioso, uma árvore de eucalipto rende 50 pacotes desse aqui, ou 25 mil folhas de papel. Mais vídeos que te mostram coisas que você sempre quis saber, como esse vídeo aqui, você vê no Manual do Mundo. Então é isso, né? Aqui a gente está falando aí da indústria de papel, e aí a gente vai falar dos tipos de indústria, e vamos falar agora um pouco também da industrialização brasileira, né? Esse aqui é uma indústria do Brasil, mas a gente demorou muito tempo para chegar nesse processo, tá? Então, aqui, o que eu queria falar com essa introdução? O que é indústria, o que é industrialização, e aí, para entender um pouco do que é esse processo aí, que a gente vai falar da industrialização brasileira, tá? Então, a primeira coisa, vamos lá, etapas, né? Então, aqui a gente vai ter e vocês, não sei se vocês já tiveram em história as revoluções industriais, mas o Brasil, de certa maneira, é atrasado, e a gente pode até desencanar das aspas e falar atrasado mesmo, em relação à história das etapas da industrialização. Por quê? Porque de 1500 a 1808, a Inglaterra já passou pela primeira revolução industrial, mas o Brasil está na etapa anterior à indústria. A gente está falando aqui de uma produção artesanal, tá? Então, vocês estão vendo aí uma imagenzinha, é uma produção artesanal de sapatos de couro. Então, perceba aí a confusão, é uma oficina, né, não tem nada mecanizado, não tinha nem luz elétrica nessa época, né, na Europa. A gente tá falando aqui de 1784, mais ou menos, tá? Então, vocês estão vendo aí um processo que seria do Brasil, né, aliás, me desculpa, essa produção artesanal é até antes, né, a gente tá falando aí de 1500, até 1500. Tá? E aqui a gente pode perceber que a primeira Revolução Industrial, de 1784, o Brasil ainda estava na etapa anterior, tipo 2 séculos atrasados. Então, a gente tem aí uma produção artesanal. Significa que é uma oficina, tá? A gente vai ter aí uma produção pequena, é caro, por isso que só os ricos compravam. Mas por que isso acontece no Brasil nessa época? Porque a gente era colônia, né? Então a gente pertencia a Portugal. E Portugal colocou uma lei que proibia que a gente tivesse fábricas. Por quê? Porque tinha que vir as coisas de Portugal para ganhar dinheiro, né? Então a gente não podia ter essas coisas para ganhar o nosso dinheiro, porque a gente pertencia a Portugal, tinha que comprar dos parceiros de Portugal. Quem que era o parceiro de Portugal? A Inglaterra. Tá certo? Então, a gente tinha uma produção artesanal. Se produzia poucas coisas aqui, como alguns móveis, enfim, para que as pessoas não precisassem trazer tudo de navio, né, lá da Europa, tá? Aí a gente também tem algumas coisas de uma indústria ligada a engenho. Por quê? Porque o Brasil, nessa época, vendia. Não se ficava nada aqui, não. Mandava embora o açúcar. Então, tinha um processo da cana-de-açúcar virar açúcar. Isso é um processo industrial, artesanal, ok? Então, a gente vai ter o engenho. Isso seria indústria no Brasil. Não é muita indústria, é uma produção artesanal, tá? Aí, a gente vai ter a segunda etapa.
Por que a segunda etapa? Porque aí o Brasil vai deixar de ser colônia? Não. Mas a família real, porque tinha uma guerra rolando lá da França com a Espanha, e Portugal foi invadido por Napoleão, virou um país só, Espanha e Portugal, tinha um rei só. Aí o rei ficou com medo, né, de ser decapitado e ficou a mula. Significa que ele veio para o Brasil. Então, o Brasil vai virar colônia, era colônia, mas vai virar a capital das outras colônias de Portugal. É como se Portugal estivesse dentro do Brasil. Então, a gente vai ter uma família real chegando, com um monte de nobres, né? Aí a gente vai ter o Rio de Janeiro como uma capital da colônia, realmente. E aí a gente vai ter algumas fábricas surgindo. Por quê? Ué, porque vai comprar de quem? Do povo da guerra? Não. Então, vamos produzir aqui. Então, vai surgir algumas oficinas de sabão e velas de sebo, de rapé, de fiação e tecelagem para a produção dos tecidos, de alimentos, fundição de metais e ferro, lã e seda. É isso. Pequena produção. Eram 56 fábricas. Não era nada. Mas a gente vai ter a maior parte das fábricas no Rio de Janeiro e em São Paulo, ok? A gente vai ter mão de obra primeiro escrava, e depois, em 1888, né, se liberta os escravos, e a gente vai ter mão de obra livre, tá? Outra coisa importante é o café. São Paulo ganhava muita grana com o café, a gente tinha as ferrovias, né, que vão ligar, e a gente vai ter um monte de cidadezinhas surgindo aqui no interior do estado de São Paulo, né? E aí, quando o café entra em crise, o que é a crise do café? Lá fora, os outros países não estavam comprando mais, aí a gente tinha um monte de café aqui no Brasil, aí o preço despencou. Aí ninguém ganhava dinheiro mais com o café. Aí não conseguia vender o café. Inclusive, se queimava sacas e sacas de café para ver se o preço subia um pouquinho e o produtor ganhava algum dinheiro. Mas um monte de gente quebrou. Então, o que eles fizeram com o café? Eles tinham um banco lá em Santos que eles colocavam lucro no café. Aí os ex-cafeicultores viram que o café não estava dando de nada, que não dava dinheiro nenhum. Aí resolveram falar assim: então vamos investir em outra coisa. O que a gente vai investir? Na fábrica? Vamos investir em fábrica, vamos surgir fábrica. E é assim que surgem as primeiras fábricas na cidade de São Paulo. São fábricas do quê? De tecidos, produção principalmente de tecido, que são as fábricas têxteis. O Brás, lá em São Paulo, era um desses bairros que só tinha fábricas. Então, aquelas chaminés antigas, quem já foi para São Paulo, eram fábricas de verdade, tá? Então, a gente vai ter aí algumas fábricas de tecidos surgindo. Essa é uma região do Brasil, inclusive, que ainda vive da venda de tecidos. Não tem fábrica mais, não, mas tinha bastante. A Vila Inglesa, que também é um bairro lá da cidade de São Paulo, ela tem esse nome porque os ingleses vieram imigrando e construíram fábricas, e ingleses imigrantes e outros brasileiros trabalhavam nessas fábricas de tecido, certo? Então, a gente vai ter uma segunda etapa aí, que vai acontecer até 1930, com o declínio do café. Então, para exemplificar essas duas etapas, aqui, ó. Primeira etapa, primeira fábrica do Brasil, era de pólvora. Por quê? Porque eles tinham, a família real tinha medo que Napoleão viesse lá da França para o Brasil, atravessasse o Oceano Atlântico só para matar o rei. Doido. Mas ele achava isso. Aí, o que ele resolveu fazer? Vamos se defender, vamos criar munição. E aí, tem essa fábrica. Percebam aqui que é uma fábrica, uma casinha, professora. É uma casinha, gente. Mas com cavalos, não tem luz elétrica, tá certo? Mas é a primeira fábrica do Brasil. Ok? E a segunda etapa, aí a gente tem uma coisa maior. A gente pode dizer que a gente tem a primeira revolução industrial acontecendo no Brasil, porque a gente vai ter máquinas. Isso daqui vai funcionar com o quê? Carvão. Então a gente vai ter as máquinas a vapor, certo? Essa é a primeira revolução industrial. E aí a gente vai ter fábrica de ficheiro, faz fichas de papel. Se vocês notarem aqui, eu vou deixar os slides para vocês. Vocês vão ver algumas pessoas aqui, ó. Poucas pessoas, mas algumas pessoas. Parece ter uma criança, sim. A gente tinha muita criança que participava dessas fábricas, tá? Essa é a segunda etapa do Brasil. 1880 já rolava a segunda revolução industrial lá na Europa, né? Inclusive com eletricidade, com carro. Mas a gente estava na primeira etapa ainda, da revolução.
Aí a gente vai ter a terceira etapa, 1930 a 1955. Aí a gente vai ter outras coisas, construção de vias de circulação, a ferrovia em primeiro lugar, tá? Nessa etapa aqui no Brasil, não tem a indústria do carro, o carro vai surgir só depois. Pô, 1930, tinha carro na Europa, tinha carro nos Estados Unidos, tinha carro no Japão. É verdade, no Brasil não tinha, tá? Então a gente vai ter os bondes, a gente vai ter ferrovia, e aí as ferrovias vão ser para transportar produtos, matéria-prima e pessoas. A ferrovia ligou muitas cidades aqui no estado de São Paulo, a nossa cidade, inclusive, que era uma vilinhazinha, mas ela estava ligada pela ferrovia, tá? Inclusive, passava uma ferrovia, tinha uma estação ferroviária lá no centro, onde hoje é a Praça do Coreto, a parte de baixo, onde tem aquele relógio de sol, ali passava, era a estação ferroviária da nossa cidade. Então, ali na João Aranha, descia a trilha do ferro, da ferrovia, do trem, que hoje é rua e passa o carro, tá? A gente vai ter empresas estatais. Importante lembrar que a gente não é mais colônia, aqui a gente é república, tem presidente e tal, tá? Então, as empresas estatais, que são públicas e pertencem ao Brasil, a gente vai ter o êxodo rural, muita gente saiu por conta do café, que quebrou, e aí não tem o que fazer, muita gente saiu fora das fazendas e vieram morar nas cidades para trabalhar nas fábricas, tá? Então, a gente vai ter investimento desses ex-cafeicultores, o cara perdeu dinheiro, foi à falência, etc., mas ele tinha dinheiro no banco, então pegava empréstimos, e aí eles resolveram mudar de ramo e fazer fábricas. A gente vai ter a chegada dos imigrantes, então a gente vai ter muitos imigrantes vindo da Itália, muitos imigrantes vindo da Alemanha, e eles já conheciam as fábricas, para eles eram comuns. Alguns mais endinheirados faziam as pequenas fábricas. Outros vieram para trabalhar nas fábricas, já conheciam esse tipo de trabalho lá na Europa. A gente vai ter também a Primeira Guerra Mundial como um marco importante, porque a Europa estava lá lutando entre si, né, os países da Europa, e as fábricas foram todas destruídas nesse processo. E aí a gente comprava as coisas deles, e aí a gente vai comprar de quem? Então o Brasil passa a ter fábricas para que produza o que precisa. E eu estou falando de tudo, tudo vinha da Europa. Então, os caminhos dos trilhos do trem vinham da Europa. Os móveis vinham da Europa. A louça vinha da Europa. Dos ciclos, né? Os tecidos, não sei o que, talher, tudo, sapato, brinco, tudo vinha da Europa. Então, o Brasil passa a produzir coisas que precisa, porque não tem, certo? Não tem de quem comprar da Inglaterra. A Inglaterra estava destruída da guerra. Então, a gente vai ter uma formação de uma classe consumidora no Brasil, e isso faz com que a gente possa vender os nossos produtos para o próprio país, tá? E aí a gente consegue produzir e vender. E aí, produzir mais e vender mais, e assim vai. Então, aqui a gente tem uma fábrica, né? Aí vocês estão vendo a chaminé da fábrica e tal. E aqui, ó, isso aqui é de tecido. Então, a gente vai ter uma fábrica de tecido aqui no país, tá? Mulheres, enfim, a gente vai ter várias configurações aqui, tá? E aí a gente vai ter um presidente importante nessa época do Brasil, que foi o Getúlio Vargas, né? Ele já morreu. E aí a gente vai ter essa indústria sendo construída, essa fábrica, que é a CSN, ela existe até hoje, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela produz aço, e ela existe até hoje, ela é uma imensa fábrica. Então, a gente vai ter aqui algumas coisas importantes que o Getúlio Vargas fez para impulsionar a nossa indústria no Brasil, né? Primeiro, ele criou o Conselho Nacional do Petróleo, e a gente descobriu vários lugares de petróleo no Brasil. Isso fez com que a gente entrasse na terceira revolução, de certa maneira, na segunda revolução industrial, com o carro e com o petróleo. A gente vendia muito petróleo. E o petróleo era vendido e tchau. Aí ele fez, não, o petróleo é nosso, a gente que ganha dinheiro. Então, o Conselho Nacional do Petróleo. Aí depois a gente vai ter a Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce é principalmente de minérios, de ferro, de alumínio, enfim, principalmente ferro. Então, não, o ferro é nosso, a gente que ganha dinheiro com o ferro, tá? Então, a gente vai ter aí a Vale do Rio Doce, uma empresa importante, porque do ferro se faz aço, se faz um monte de coisa.
E a gente vai ter a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, que ele falou, não, a energia também é nossa, o rio é nosso, a energia é nossa. Então, a gente vai criar a Companhia Hidrelétrica e vamos produzir eletricidade para nós brasileiros, e não vamos vender para fora, é nosso. Então, a gente vai ter os meios de transporte, malhas ferroviárias, poucas rodovias, mas não para pessoas, mas para produtos, tá? E a gente vai ter a criação das leis trabalhistas. Então, criança não pode trabalhar na fábrica, a mulher tem que ganhar também, não é? Porque ela trabalhava mais e ganhava menos, né? Então, a gente vai ter uma série de leis trabalhistas aí, do salário mínimo, do direito às férias, enfim, várias leis trabalhistas, tá? E essas fábricas, elas vão se localizar entre São Paulo e Rio de Janeiro, ok? A gente vai ter uma concentração nesses lugares. Aí a gente vai ter a quarta etapa. Ela vai ter início em 1955. A gente vai ter um presidente aí que vai abrir a economia, as fronteiras, vai vir muito investimento de fora, porque antes a gente só tinha fábricas estatais. Aí vão vir as fábricas de fora, de outros países, que a gente chama de multinacionais, tá? Com novas frentes, o petróleo vai crescer, então a gente vai ter uma indústria nova no Brasil, que é do carro automobilístico, por conta do petróleo. Então, esse aí é o JK, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o JK, foi presidente do Brasil, de 1956 a 1960. O Brasil cresce, que é um negócio impressionante, tá? Vai ter desenvolvimento das áreas urbanas, muita gente saindo do campo, vindo morar na cidade para trabalhar na fábrica, as cidades fazendo assim, ó, explodem de gente quase. Vários problemas vão sair também dessa época. Mas a gente vai ter aí, né, uma grande expansão urbana. Aí ele abriu a economia para o capital internacional. Então, venham fábricas dos outros lugares, podem vir. Essa aí, por exemplo, é a inauguração da fábrica da General Motors, a GM, né? Não é uma fábrica brasileira, não é uma empresa brasileira. Então, tá vindo fábricas de outros lugares, tá? Essa aí é em São José dos Campos. Ela existe até hoje. Aí a gente vai ter muita fábrica vindo de outros lugares, a Ford, a Volkswagen, a Fiat. Então, a gente vai ter aí um monte de empresa vindo, principalmente das automobilísticas, mas a gente vai ter de outros setores também. Então, a gente vai ter um problema também aí com dívida externa, porque esse cara pegava dinheiro dos bancos para fazer as coisas, e aí explodiu um monte de problema, mas ele foi responsável pela indústria crescer bastante no nosso país. Tá? Então, essa é a primeira parte, ok? Hoje o Brasil tem um monte de tipo de indústria diferente, a gente tem crescido bastante em indústrias de ponta, de tecnologia, né? A gente vai ter fábricas espalhadas pelo Brasil inteiro, tá? Agora, nessa parte da aula, dos slides, a gente vai falar um pouco de como elas são classificadas, esses tipos de indústria, tá? Então, vamos lá. São 3. Indústrias de bens de produção, elas podem também se chamar de indústrias de base ou indústrias de capital, tá? O que ela faz? Ela pega a matéria-prima e transforma em uma outra matéria-prima que vai ser usada por uma outra fábrica. Aquele vídeo lá do papel é uma indústria de bens de produção também. Então, por quê? Porque ela vai fazer aquele papel que ele falou da casca de ovo, nossa, parece daquelas caixas de ovo, ela vai ser utilizada para outra indústria. Tá aqui, ó, de papel e celulose. Aquilo lá era celulose. Siderúrgica também, transforma ferro em aço, aí vai fazer aqueles lingotes de aço, e os lingotes de aço vão para a indústria da construção civil, vão para a indústria de navio, de avião, aí vai ser transformada em outras coisas. A refinaria, que nem é assim Paulínia, ela é uma indústria de produção, de bens de produção. Por quê? Porque o petróleo vem para ela e ela separa. Então, petróleo é aquela tinta preta, uma parte vai ser querosene, uma parte é gasolina, uma parte é óleo diesel, uma parte é lubrificante e outra vai para a indústria química. Então, a gente vai ter aí a refinaria como uma indústria de bens de produção. Química, então eu pego uma parte dessa da refinaria e eu vou produzir pesticida, fertilizante, vai ter umas bolinhas assim de plástico
para a indústria de plástico, para fazer cimento. Então, a gente vai ter aí uma indústria química grande no Brasil. A gente não tem aí também, mas a metalurgia. Aí eu pego o alumínio e transformo em uma bobina para ser usada para panela, para fazer latinha. Então, a gente vai ter aí também a metalurgia, tá? A indústria de bens intermediários é aquela que produz máquinas e que produz equipamentos que vão ser usados na produção das fábricas. Então, mecânica, motor, trator, colheitadeira, essas partes das fábricas que a gente vê, essas estruturas metálicas, tudo isso vai ser indústria de bens intermediários. Pneu, então um lugar produz só pneu, uma fábrica produz só motor, uma fábrica produz só lataria. Ah, e aí? Cadê o carro formado? Aí elas vêm tudo para uma montadora, e aí essa montadora monta o carro, né? Então, é uma indústria, no caso, de intermediário, ok? E a gente vai ter as de bens de consumo, que é para quem? Nós. Porque você não compra de bens de capital, você não compra bens intermediários. O que a gente compra? Bens de consumo. Podem ser consumo duráveis, que dura mais, que hoje quase não dura nada, né? Mas que dura mais, então, geladeira, televisão, ar-condicionado, som, aparelho de som, que mais? Fogão, isso tudo entra como eletrodoméstico, máquina de lavar louça, tá? Isso entra como bens de consumo duráveis. Automobilística, carros, motocicletas, caminhão, tudo isso vai entrar como bens duráveis também. E de móveis. Então, teoricamente, o móvel era para durar bastante. Então, vai entrar como bens de consumos duráveis. E o restante? Não duráveis. Tecido, alimentício, cosmético, remédio. Aí tudo que a gente, de certa maneira, vai ter um consumo rápido, ou porque estraga rápido, isso vai ser consumos não duráveis. Vou mostrar algumas fotos para vocês. Aqui de bem de produção. A primeira imagem é de uma siderúrgica. A primeira e a terceira, na verdade. Siderúrgica. Então, isso aqui tá super quente. Estamos falando aí de mais de 3.000 graus. Então, aqui o aço, o ferro se transformou em aço. E aí vai sair, né, por isso daqui, nessas esteiras vai formar esses lingotes para resfriar. Então, com o movimento vai resfriando e aí produz o aço. Essa aqui é uma metalúrgica. Então, o alumínio sai lá do subsolo, aí vem para essa fábrica, aí aquece a bauxita, na verdade. Aquece a bauxita, que o alumínio não, é muito difícil de ser encontrado na natureza, mas a bauxita é fácil. Aí pega, esquenta essa bauxita, pum, faz o alumínio. Aí transforma esse alumínio nessas, e é bem fino mesmo, quase uma folhinha de papel. Aí vai passar por essas bobinas, e aí vai para uma fábrica para transformar, modelar isso aqui numa panela. Ou numa latinha, tá? E aí a gente vai ter, ou numa bicicleta. E a gente vai ter um monte de coisa aí de alumínio, que é produzido dessa maneira. Então, isso aqui não é consumido por nós. Isso aqui vai ser consumido por outras fábricas. Por isso que elas são chamadas de bens de produção, tá? Aí, bens intermediários. Então, aqui, ó, essa aqui, fábrica só produz peça e motor. Essa aqui só produz a lataria. Mas não tem o carro inteiro. Então, essas peças vão ser utilizadas. Por que não é bem de produção? Porque isso daqui não é matéria-prima, é peça, tá? Então, inclusive, eles pegam aquelas bobinas, etc., para fazer isso daqui, né? Então, pega as peças e aí vai numa montadora para produzir o carro. Bens de consumo duráveis. Então, ó, as peças lá, junta e aí produz o carro numa esteira. As motos, mesma coisa. As peças podem ser produzidas em muitos lugares, e aí vai para uma fábrica e eles montam a moto. E aqui é de máquina de lavar roupa, então estão produzindo a máquina de lavar roupa aqui. Cada partezinha dessa monta uma parte e sai a máquina de lavar. Bens não duráveis, então aqui é o quê? Bebidas, né? Alimento, calçados, remédios. Então, tem um consumo rápido, certo? Então, aqui já está no envasamento, aqui está no processamento, aqui está na produção e aqui já está embalando.
Cada etapa a gente vai ter aí de uma forma. Vocês podem procurar vídeos na internet. Mostra como tudo isso aqui é feito. É legal. Aí a gente vai ter um lance que chama indústria baseada em ciência. Então aqui vocês podem perceber, é um braço mecânico, não é mais ser humano montando esse motor. Essa pessoa está programando esse braço. Ela não está fazendo esse motor. Isso é tecnologia. Isso é inovação tecnológica. Tem menos mão de obra envolvida, um monte de gente desempregada, mas isso é o que tem de novo, que se ganha mais dinheiro com indústria baseada em ciência, tá? Então, existe um crescimento grande no Brasil. A gente vai ter, tem que ter investimento em tecnologia e em mão de obra qualificada. Por quê? Eu não sei mexer nesse negócio, você sabe? Então, você tem que estudar para aprender a fazer isso aqui para conseguir um emprego hoje numa indústria, certo? Ah, mas eu não tenho nada, eu vou lá porque é fácil. Não, isso aqui envolve tempo e tecnologia e ciência. Então, é muito difícil da gente pensar que isso daqui qualquer um faz. Então, por isso que a gente fala de estudo, inovação tecnológica, é isso que tem dado muita grana no mundo, tá? E no Brasil existe um investimento agropecuário com tecnologia. Então, eu vou produzir soja, beleza, mas eu modifico a semente da soja. Isso é tecnologia. Isso é ciência. Alguém estudou para fazer uma semente que, se você plantar o milho, por exemplo, isso acontece com o milho também. Aquele símbolozinho do Tzinho, um triângulozinho com o T no meio, transgênico. Se você pegar esse milho e botar na terra, ele não germina, não nasce. Então é feito para quê? Para que você compre a semente de uma fábrica que você possa plantar. Eu não posso pegar as minhas sementes e plantar? Não. Ela não nasce. Isso é indústria baseada em ciência, tá? Outra coisa importante, que é a última coisa que a gente vai falar. Quando a gente fala em concentração industrial, é porque surgiu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, vocês vão ver que essa bolinha aqui, ó a legenda aqui, ó. São duas coisas que tem que ver. Primeiro, o tamanho da bolinha. São as unidades fundadas antes de 1969. Maior a bolinha, maior a quantidade de unidades. Menor a bolinha, menor quantidade de unidades de fábricas. A cor significa que parte desses estabelecimentos foram fundados antes de 1969. Então, estar em marrom, Rio de Janeiro, significa que grande parte dessas fábricas, e grande quantidade de fábricas, foi fundado, 50% delas foi fundado antes de 1969. Esse vermelho aqui, que é o caso do estado de São Paulo, que tem 15.264 unidades, entre 2,6 a... Não, desculpa. Entre 4,9 a 50% foi fundado antes de 1960, tá? Então, a gente vai ter aqui. Primeiro surgiu no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Aí, depois, que foi aparecendo nos outros lugares. Então, existia uma concentração, ok? De fábricas nesses dois estados. Aí depois, o que acontece após 1995? Nossa, essa bolona aqui gigantesca, que é de 145.662, é São Paulo. A gente pode perceber que não dá para ver nem São Paulo, nem Rio de Janeiro aqui, tá tudo com um monte de bolinha. Continua grande quantidade, sim, mas a gente pode perceber que após 1995 vai surgir empresas em outros lugares, como Distrito Federal, Goiás, aqui a gente vai ter Mato Grosso com Cuiabá, aqui a gente vai ter Campo Grande no Mato Grosso do Sul, a gente vai ter Salvador na Bahia, a gente vai ter São Luís no Maranhão, a gente vai ter Manaus no Amazonas. Então a gente também tem uma confluência muito grande aqui das empresas no sul do Brasil, né? Então aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também não dá para ver muito bem o desenho dos estados, mas eles estão aqui. Então, eles têm grande quantidade de indústrias. Então, se eu olho esse mapa, eu posso perceber que o Sudeste, que é quem? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Espírito Santo é a região mais industrializada do Brasil. Por quê? Porque tem maior quantidade de indústrias. E eu posso perceber que a segunda região aqui é o Sul, com Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Portanto, é a segunda região mais industrializada do país. Aí depois eu vou ter quem? Nordeste. Tá? Nordeste com grande quantidade de indústrias. E depois, Centro-Oeste. Também com grande quantidade de indústrias. Portanto, a região menos industrializada do Brasil é quem? O Norte. Por quê? Ué, porque tem uma floresta amazônica ali. Então tem um monte de lugar que não é acessível. Como é que você vai ter uma fábrica no meio da floresta amazônica? Como é que você vai levar energia para lá? Como é que você vai levar mão de obra para lá? Como é que você vai transportar os produtos para lá ou sair de lá? Então, por que a gente tem Manaus aqui? Porque existe um esforço do governo brasileiro que utiliza o rio, mas não é viável para outros cantos. Então, é por isso que a gente vai ter a menor quantidade de empresas, de fábricas. Tudo bem? Então, a atividade vai ter a ver com essas duas aulas aí, que são os tipos de indústria, concentração industrial e as etapas aí de industrialização no Brasil, certo? Eu juntei 2 aulas do Centro de Mídia, ok? E aí, porque eu achei que fosse mais fácil dessa maneira, para a gente poder seguir aí um pouquinho. Eu estou sempre aberta para tirar dúvidas de vocês. Eu vou deixar os slides para vocês também, certo? Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que estejam todos bem, tá? E a gente se fala, tá bom? Fiquem em casa. As coisas estão muito complicadas no nosso município. Se puderem, fiquem em casa. Façam atividade de geografia. Tá acabando o bimestre, hein? Tchau, gente.